Olá, pessoal da My Geek, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E hoje a gente vai falar sobre Paradise, que é uma série que a gente tava falando no vídeo das estreias de fevereiro. Verdade. E eu, esse final de semana, fui lá e dei play. Finalmente, né? Porque tinha 4 episódios, eu falei, agora dá. A gente não foi na cabine, né? Não. Que o Disney Plus meio que fez uma cabine pra exibir, acho que o primeiro episódio. Sim. E todo mundo que saiu de lá falou, meu Deus, que série. E é uma série muito boa. Sim. É um suspense político, de certa forma, né? Sci-fi. Um sci-fi, tem um sci-fi ali também, só que a virada de chave do primeiro episódio, tipo, puxa o nosso tapete completamente, porque você não espera que aquilo vai acontecer, Aham. né? Então, aquilo ali abre muita porta pra você, tá, pra onde que essa trama vai? Porque aqui a gente vai ter que entregar um pouquinho de spoiler, né? Não, mas a gente pode definitivamente dar spoiler nessa aqui. Graças a Deus. Não tem como. Porque basicamente, na minha cabeça ainda não tá certo se de fato o mundo lá em cima acabou de fato. Porque ali eles fizeram aquilo ali como se fosse uma grande arca de Noé. Porque se tudo desse errado aqui, a gente tem o refúgio. O refúgio foi feito, mas uma civilização foi reerguida ali embaixo, tá? Mas lá em cima, será que realmente tudo acabou? Tudo ruiu? E quem controla os poderosos? Porque, né, tem sempre uma empresa, uma corporação que no início tem aquela mensagem toda boazinha, a gente quer fazer tudo pra ajudar todo mundo, cruel é bom. E no final não é nada disso. É uma distopia perfeita. Perfeita. Ele tem muitos ganchos que a gente já conhece, só que a diferença dessa série é que ela se apresenta muito diferente. Você olha você olha o pôster, você olha a descrição, você olha as coisas e você fala, é uma série política. Te sugere o básico. É uma série política que mataram o presidente. E tem que descobrir quem é. Só que quando você termina o episódio, você fala, não é só uma série política. Não. É uma série política distópica, que fala sobre o fim do mundo, que é uma coisa que tá super atual. Eu digo que essa série tem muita similaridade com The 100. Então, os clichês, eu como acompanhei durante muito tempo, e fiz muitas teorias sobre isso, meio que a gente já consegue ter uma noção de pra onde vai a história. Porque é aquilo, a primeira coisa, a esposa dele morreu? Eu acho que não. Eu também acho que não. E aí, é aquela coisa também assim, tem muitos personagens que vão sendo apresentados. Você viu o episódio 4? Não. Do Agente Peace? Ai, ele é muito importante. É um dos episódios mais importantes da história. Vou ver hoje, inclusive. Mas é uma série e, nossa, você perdeu o cliffhanger. Tipo assim, porque é uma série que fala muito sobre a humanidade, né? Que vai mostrando sobre o que você faria se você tivesse a oportunidade de entrar num lugar e ser salvo do fim do mundo. Mas entra aquela questão, o fim do mundo foi por causas naturais ou o homem que causou? Porque entra nesse porém. Porque se eles estão criando um bunker, uma montanha anti tudo, quem me garante que eles próprios não fizeram o fim Não do mundo destruíram, acontecer? Porque é igual a Cruel do The Maze Runner, né? Que eles olharam e falaram assim, o mundo tá acabando, gente. A gente precisa ter recursos naturais pra poder resolver isso aqui no mundo. Porque tem população demais e comida de menos. E eles lançaram uma arma química, né, no Maze Runner e mataram, só que aí aquilo evoluiu e gerou uma mutação e aí criaram os Cranks e todo o problema da história do Maze Runner, né? Tô contando a história do prequel, né? Que não tem muito contexto no filme, mas é mais ou menos isso que aconteceu de verdade. Então, os cientistas e as pessoas que idealizaram ali, a Sinatra é uma personagem muito boa, muito rica. Muito. Que ela tem aquela vibe que você vai Muito dúbia, odiar muito ela, dúbia. mas e uma hora você vai querer torcer você fala, por poxa, ela. eu entendo o ponto de Eles vista já dela. humanizam ela, antes dela fazer qualquer barbaridade, Exatamente. eles já humanizaram a personagem Sim. no segundo episódio. Exato. Eu já achei isso genial. Falei, tá, tu já vai comprar ali pra defender a personagem. É. Só que a gente sabe que ela esconde muito podre. Muito. Ela tem muito esqueleto naquele armário dela ali, e eu acho que ao longo da temporada a gente vai descobrir muita coisa sobre ela. Tem um background ali do filho, da doença, que perdeu e lá. E ela cria aquele bunker como meio de honrar ele. Tem muitos contextos ali que você não Exatamente. percebe, mas ela criou pra ele. É um projeto muito pessoal É pra ela. pessoal demais, é ambicioso nisso, porque ela torna aquilo ali como se fosse um filho dela. Exato. E que ela perdeu, entendeu? Então é bizarro isso, de tipo, você olhar e falar, caraca, até onde vai essa ambição da pessoa? Porque ninguém quer ver um projeto que você tem ruir, então você vai fazer tudo o que for possível pra manter aquilo e pra você olhar e falar, poxa, é isso que eu quero pra humanidade, porque na sua cabeça você é o protagonista e não é o vilão. Mas na cabeça da outra pessoa, você tá sendo o vilão. Então tem muito isso de, tipo, você é o protagonista ou você é o vilão. Depende do contexto, do ponto de vista que você olha, de onde você tá olhando. Se você tá vendo a sombra de costas ou você tá olhando nos olhos da pessoa. E eu acho que essa série é muito. Eu acho que dá pra você ter mais temporadas, mas
se eles souberem fazer o feijão com arroz, assim, do que a gente já conhece, dá pra fazer uma temporada muito boa e épica. Dá, não, pode funcionar super como uma minissérie. Eles podem fazer um negócio amarradinho ali, com começo, meio e fim. Como eles podem expandir. Porque eles, literalmente, eles criaram um universo ali. Só que eu ainda acho que o mundo, de fato, não acabou. Nossa. Existem pessoas na superfície ainda. Algumas têm acesso a essa informação que existe um lugar seguro, que dá pra viver bem, feliz, de forma saudável, sustentável. E tem uma galera que ainda não sabe. O iPad, como você mesmo sugeriu, talvez já esteja do lado de fora. E eu isso acho. talvez seja o ponto inicial de uma revolução. Eu acho que se eles já estão pensando numa segunda temporada, o final da primeira temporada vai ser ele saindo pro mundo de fora. E a gente não sabe ainda, ele olhando assim, meu Deus. E aí, tipo, a cara dele, a reação dele, entendeu? E aí acaba e a gente fica tipo, Continua. e agora? Ele tá no mundo real de volta. Então, mas eu acho que é aquela coisa, é muito sobre a ambição da humanidade, né? Porque você vê lá dentro o contexto de que eles são autossustentáveis. Tudo, ela fala, tem uma hora que ela fala assim, são 25 mil pessoas, porque precisa ter um número pro ar se renovar, mas também não pode ser muito pra comida não acabar. Então tudo aquilo ali é super calculado, planejado. As pessoas que estão ali são calculadas e planejadas. Então qualquer passo que você dá ali, ele é gravado e editado e cortado. Então não tem muito o que você sair. É como se você estivesse numa história, num reality show. Sim. Você tem que seguir um script daquele jeito ali. É tipo um show de Truman mesmo. E tem um certo controle de natalidade ali. né? Também. Porque é isso, não pode ter gente demais, E porque... não pode ter de menos. Nem de menos porque tem a questão do ar, tem a questão da comida, então assim... É muita variável. Tem que ter tudo equilibrado. É como se eles estivessem num balão. E aí tem que ter tudo funcionando pro negócio existir. Mas é aquilo, a gente não sabe o que tá acontecendo lá fora. Então, por exemplo, é um balão pela futilidade. Eu acho que a gente também nem sabe de tudo que tá acontecendo ali dentro. Talvez a Sinatra, a gente tenha a visão da Sinatra como ela como a líder da parada. Sim. Né? Ela que dá as cartas. Mas talvez exista um mestre do Claro. jogo. Tem uma pessoa ainda A maior atrás eu dela. ainda acho, tipo, ela é psicóloga de todo mundo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E ela grava, né? Ela documenta tudo. Ela é psicóloga de todos. Ela sabe de tudo de todo mundo. E ela que escolheu as pessoas pra estarem ali. Eu já começo a olhar e falar, Muito suspeito. sei não, hein? Sei não. Uma reviravolta boa também seria ela fingir, se fazer de sonsa, de burra e sonsa, se aproximar do Xavier só pra descobrir até onde ele tá chegando. Sabe, E no final, ela vai tirar mais. Ela fala, eu que quero ser a chefe daquela. Tipo o Presidente Snow e a Connie. A Coin. É a Coin da nossa história. Pode muito ser. bem, porque é aquilo. Tem vários caminhos A pra essa ambição história. do humano, a gente nunca sabe onde tá, porque... Será que ela é boazinha o tempo todo? É isso. Entendeu? É tão do bem, ela Ai, tão ela galera. quer descobrir o que tá acontecendo. Mas, gente, ela que montou um monte de coisa ali. Ela fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu escolhi isso, eu escolhi você. Tá, Mona, mas... E aí, ó? O que você realmente Qual quer é o teu dessa propósito, história? de verdade? Entendeu? Conta aí pra gente. Você escolheu essas pessoas especificamente Pra quê? quê? Entendeu? Deixa eu passar uma Queremos vontade. respostas. Você é muito Madre Teresa de Calcutá. Não é. Ninguém... Essa história de almoço grátis não cola com a gente. Não é. Eu acho Tem muito mais coisa aí. É aquilo, a gente nunca sabe. Só o fato dessa psicóloga de todo mundo, eu já fico... De todo mundo, né? Documentar tudo. Ela sabe muito sobre tudo. Ela sabe muito sobre todos. Ninguém sabe nada sobre ela. É O isso que torna ela perigosa. por isso que eu falo. A Sinatra ela é a vilã, contada ali, num contexto. Mas até que ponto ela é vilã, entendeu? A gente nunca sabe o que pode ser a visão que a gente tem sobre aquilo. Ela pode acabar no final não sendo mais vilã. Não ela sabe. fala, nossa, putz, A realmente, salvadora. eu só tava querendo resolver o problema, mas Eu criei sou o um. problema. Entendeu? E é uma coisa que eu acho interessante é que o presidente está morto, mas é um morto que está extremamente vivo na série, através dos flashbacks, que são muito bem pontuados, estruturados. Eu acho que o ponto positivo dessa série é que ele conta ao início sobre uma distopia. Sim. Sobre como o mundo vai reagir com uma ideia de que o mundo está acabando. A maioria dos filmes que a gente tem o fim do mundo e a gente tem a consequência sobre as pessoas. Mas sempre tem uma passagem de tempo, geralmente. Sempre passou 20 anos, 30 anos. Então é sobre pessoas que já estão acostumadas naquele mundo, mas agora elas começam a olhar e falar, isso aqui estiver errado. E nesse não, a gente tá vendo a construção, a ideia, as vontades, as mentes por trás da criação daquilo tudo. Então a gente tá tendo um contexto muito mais sobre o pano de fundo do que tá acontecendo e o desdobrar disso.
E aquela coisa assim, a primeira revolução ali dentro, o primeiro desdobramento sobre pessoas que começam a questionar aquele mundo que elas estão vivendo agora nesse contexto. E eu acho que poucos foram filmes e séries que exploraram esse início da primeira ruína, da primeira rachadura Sim. do negócio. É porque a gente está descobrindo, na verdade, de forma simultânea o desdobramento, né, o início dos questionamentos sobre aquele lugar, como de fato aquele mecanismo funciona, ao mesmo tempo que a gente está descobrindo como foi tudo concebido, quem idealizou, como foi estruturado aquilo ali. Então a gente, de forma simultânea, a gente vai tendo acesso a informações de tempos diferentes, da mesma forma que as coisas vão se costurando muito, como se fosse uma grande colcha que a gente está costurando, e dentro desse tempo ali, a gente vai conhecendo a visão de cada personagem, porque cada um tem uma visão do que foi imposto para ele ali. Sim, então, e é o contexto sobre uma prisão, né? Tipo, você de tá numa certa gaiola forma. sendo visto ali por uma lupa. A gente tá vendo ali como se a gente tivesse, que eu tava falando, É um experimento, você né? tem uma pasta e você tem aquela história daquele personagem tudo ali acontecendo, porque o contexto. Mas também a gente vê o antes do bunker e o depois do bunker. Porque é isso também, é uma segunda chance de conviver em uma sociedade. Então, se essa sociedade que existia aqui era desse jeito, como é que agora eu vou ter que me inserir nesse contexto aqui? Como é que eu vou ser? Eu tenho uma segunda chance de ser quem eu quiser. Então, você pode mudar também ali dentro. E eu acho que é sobre você inventar a sua própria história, porque muita gente ali dentro vai omitir quem ela era lá fora. Porque às vezes ela tem vergonha, às vezes ela tem medo, às vezes ela tem uma frustração. Porque você tá ali dentro, você foi escolhido de alguma forma pra estar ali dentro, porque você tem alguma coisa a oferecer. Exato. E se você não for só isso que você tem pra oferecer? Se você não for só isso, você enganou aquela pessoa ali pra poder estar lá dentro sem querer, né? Porque as pessoas acham que conhecem você, mas no fundo não conhece. É que nem o presidente. O presidente é um personagem muito interessante porque a gente não sabe o contexto, a gente não viu quem matou. Mas é o que eu tava falando. Eu acho que, na verdade, a pessoa que matou o presidente não foi a pessoa que roubou o iPad. Porque o iPad é aquilo ali, aquele tablet, né? É uma chave, de certa forma. É uma chave de informações. Informação é a coisa mais importante no mundo hoje em dia, né? O que tá na nuvem é. Então, aquilo ali tem um contexto. A gente tava falando que eu acho que, na verdade, o presidente ele já sabia que ele ia ser morto, porque ele sabia demais, e porque ele não queria mais conviver com essa mentira. Ele sabia demais e ele queria contar para as pessoas que ele gosta e que ele sabe o que tá acontecendo, e ele não pôde. Então, ele foi silenciado. Foi silenciado, e eu acho que ele já foi deixando pequenas pistas pro Xavier meio que começar a investigar, porque ele sabe que o Xavier ia fazer Era isso. o cara que ele confiava ali, Era né? amigo dele, melhor Era amigo dele. Era o braço direito dele. Então, quando o Xavier começa a se aproximar da psicóloga, eu acho que vai criar uma parceria aí que vai ser explosiva, a gente já viu, mas é uma parceria que tende a funcionar muito porque ela é muito, não vou dizer que ela é muito cega, mas ela é muito bem orientada do que foi posto pra ela. Você vai pra lá com um propósito. E ela cumpre esse propósito. Sim. Só que não contaram tudo pra ela. Ela não tem conhecimento de toda a informação, da mesma forma que a Sinatra tem, por exemplo. Tanto que, quando eles conversam sobre a Sinatra, ela tem uma visão da Sinatra e ele tem uma outra visão. Exatamente. São como se ela fosse duas pessoas diferentes. Exatamente. Para pessoas diferentes. É o pessoa E aí, física e pessoa jurídica. e aí que mora o risco, porque não só a Sinatra, como acho que quase todos ali são dúbios, que é pra justamente a gente ver. Ninguém é 100% mocinho, ninguém é 100% vilão. Só que eles vão ficar oscilando. Uma hora a gente vai descobrir que eles fizeram uma parada muito, muito absurda. E outra, não, beleza. Muito bom você ter uma série que consegue trabalhar. É uma série que dá pra assistir com muitas pessoas também. Sim. E eu acho que a gente vai ter muitas surpresas aí. No próximo vídeo que a gente vai ver, a gente vai ficar, meu Deus, aconteceu isso. Mas se eu pudesse indicar algumas séries que têm a mesma proposta, tipo, o The 100, ele fala sobre isso. Eu acho que o The 100, por mais que as pessoas olhem e falem assim, uma série dessa Sim. uma série adolescente, a primeira temporada é assim. Mas ela olha pra ela e se descobre sendo muito maior do que ela foi. E aí, quando passa a segunda temporada, ela cresce. Porque a primeira temporada são 300 pessoas que caíram do espaço, porque tava acabando o ar da Arca, né? Que eram 16 países juntos ali, que se juntaram e viram que o mundo tava acabando. Já criou esse bunker pra poder ser
um refúgio pra eles, mas eles já estavam prevendo, eles mesmos que criaram o problema. Então tem toda uma mitologia já acontecendo de 300 anos após o acontecimento do fim do mundo. Eles descem, vê que é respirável, só que eles se rebelam contra o próprio governo que tá lá em cima, porque eles falam, vocês trancaram a gente aqui, vocês mandaram a gente aqui pra morrer, a gente não vai seguir a regra de vocês, porque a gente agora tá na Terra. E a gente tem o direito e Nossas deveres. regras agora. A gente vai fazer, a gente é a revolução. Só que eles quebraram muito longe de onde eles tinham que ir, que era num bunker que foi criado pelo governo dos Estados Unidos. Então, a primeira temporada é eles chegando no bunker. Aí eles descobrem que existem pessoas que estão vivas, às vezes é os grounders, e todo o contexto de vivência, de sobrevivência, de contar a história do que aconteceu e de mostrar que tem povos diferentes que brigam entre si. Sim. Aí depois, na segunda temporada, eles chegam nesse bunker, finalmente. E aí, quando você vê nesse bunker, tem outro povo vivendo ali que ficou preso 300 anos. Eles não têm contato com ninguém, eles não têm contato com nada, e eles têm um negócio muito autoritarista. E é muito parecido com Paradise. Parece que pegaram a segunda temporada de... Vamos fazer uma versão adulta? Com um e falaram, maior. poxa, achei essa história muito legal. Porque tem um presidente que tá velho lá, que ele... a família dele que foi evoluindo e ele continuava sendo presidente. O lugar que faz reunião tem um monte de quadros também, e ele é assim, e você vê que eles estão escondendo coisas, porque as pessoas lá dentro não sabiam que tinha pessoas lá, sabiam que tinha pessoas lá fora, mas eles são tidos como selvagens. E aí você vai descobrindo todo um negócio que eles meio que pegam, porque eles não estão inseridos na radioatividade, então eles não podem ir lá pra fora, porque eles não conseguem sobreviver ao ar, né? Atmosfera. E aí meio que eles usam o sangue dos grounders pra filtrar eles, pra eles poderem sobreviver ali. Então tem toda uma historinha, um contexto, um negócio, aí a segunda temporada, depois a terceira temporada vai pra outro lugar, aí vai pra não sei o que, vai te dando todo um contexto de que a última temporada liga com todas as temporadas sobre o passado do negócio, sobre o fim do mundo, sobre uma inteligência artificial que explodiu o planeta, que falou, gente, o problema é vocês. E ela explodiu todo mundo, e aí veio não sei o que, então tem toda uma mitologia que eu acho que o Paradise cria essa mitologia. Você tá vendo essa mitologia ser criada. Então eu acho que o The 100 é a série mais próxima que a gente tem, por mais que estejam falando sobre personagens jovens. Se você pegasse 300 anos depois do Paradise, ia ser o contexto do The 100. Só que em vez de eles irem pro espaço, eles ficaram no bunker, que é o bunker da segunda temporada. Mas eu acho que, tipo, pô, cara, tem muita série e filme aí que a gente consegue inventar, mas o Paradise é muito bom. E dá pra você fazer numa temporada o bunker acontecendo, eles saindo do bunker, destruindo o bunker, sei lá o que aconteceu, o bunker tá ruim. Ah, dá pra você voltar, dá pra acabar o mundo de novo, que nem foi The 100, de você ter que voltar pro bunker e ele tem que acontecer de novo de uma forma diferente, com outras pessoas, outros presidentes. Dá pra resetar a história de várias formas. Então é isso que eu falo, dá pra fazer muitas temporadas porque você consegue ir pra muitos caminhos. Dá pra você fazer tipo, passou 300 anos. E aí você fala. Então acho que é muito legal nesse contexto. Então a gente volta aqui assim que a temporada acabar pra gente Vamos dar o veredito. Será que tem segunda temporada ou não? Será? Eu acho que vai ter. E é isso. A gente se vê.